Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Kátia. Na verdade, trabalho na Editora Arte, que não é uma editora, né? Na verdade, é um escritório de produção editorial. Então, a gente presta serviço para as editoras do Rio de Janeiro e do Brasil, na verdade, né? Porque a gente trabalha com São Paulo, com algumas coisas no Sul. Na verdade, a gente não é uma editora, embora o nome seja bem parecido com uma editora. Como que chama exatamente? Editora Arte. Eu venho, né, do mercado editorial, sou formada em jornalismo, não pela mas, assim, trabalhei... Você formou em qual universidade? Eu me formei na Estácio, fiz pós-graduação na UERJ, em letras. Então, na verdade, a minha vida no ramo editorial começou porque eu caí de paraquedas. O primeiro emprego, na verdade, foi uma editora, que foi na Record. E aí eu comecei a trabalhar lá no setor de diagramação, de fotocomposição. Depois de formada, o pessoal da revisão me chamou para trabalhar lá. Então, assim, eu tenho as duas vertentes, né? Eu trabalhei um bom tempo nessa parte de editoração, 12 anos, e depois trabalhei mais 3 anos e meio na parte de trabalhei com a STOS, trabalhei com Carta Certa, antes do Word. Sim. E depois a gente passou por Ventura, depois passou por Cora Ventura, depois a gente chegou no PageMaker, que foi agora. Chegou no céu, foi o PageMaker. Então lá eu parei no PageMaker, não era nem em design. Design eu vim trabalhar bem depois, lá mesmo na Record de Design foi entrar muito depois. Eles demoraram muito a passar pelo design. Então nessa minha passagem para a revisão, eu passei um bom tempo na revisão, e aí depois eu saí de lá e fui trabalhar num escritório de produção editorial no Miro por um bom tempo, que foi ótimo, porque aí eu tive o outro lado da moeda, de trabalhar com várias editoras, de trabalhar com livros de arte, aí eu fui responsável pela produção desses livros, aí eu trabalhava com o livro como um todo, porque na editora eu trabalhava só na editoração, só na diagramação, só em projeto gráfico, só com miolo, porque na verdade a capa era feita em outro departamento. Depois eu fui para revisão, continuei trabalhando só com miolo, só com a parte de texto. E sempre na Record? Sempre na Record. Mas aí você trabalha muito fechado, né? Muito pequenininho, só ali no seu mundo. E aí depois disso eu fui trabalhar nesse birô, e aí eu era responsável por toda a produção, coordenar toda a produção. Aí eu trabalhava com o pessoal de texto, coordenava o pessoal de editoração e mais design. Então foi assim o ápice, porque aí foi bom, porque aí eu conheci todo o processo. Eu lidava com a gráfica. E delimitando prazos também. Prazos, aí eu coordenava toda a logística. Então assim, foi a cereja do bolo. Sim. E aí depois esse birô não ficou muito legal e eles resolveram mudar um pouco de área, e aí eu abri Editora Arte. E aí é isso. Aí eu lá trabalho com tudo, né? Do produto. Tem que produzir o produto livro, assim. Aí começa a conversa. A gente quer fazer esse livro, vai ser uma série, vão ser 3 livros, a gente precisa que o primeiro fique com tantas páginas. Aí tem todo aquele briefing inicial, né? Ou a gente já tem uma capa, ou não, vamos pensar uma capa. Nesse caso ele já tinha uma capa, já tinha um projeto. E aí, vamos adaptar a capa do original estrangeiro, mas a gente quer botar elementos diferentes, porque a gente acha que o leitor brasileiro vai pensar de tal forma. Aí tem toda essa conversa inicial do que eles esperam daquele produto. Então tem 2 caminhos, né? Isso é aquela do curso, né? A gente aqui vai falar de livro digital, mas assim, até para entrar aí. Aí tem 2 caminhos. Muitas vezes a editora já tem um produto definido. Às vezes por uma questão de contrato, né? Porque ele contrata o livro e lá já diz, a capa tem que ser a mesma, tem que ter tantas páginas, a fonte tem que ser igual. Então, muitas vezes ele vai contratar a gente e falar assim, você tem que fazer exatamente o que está aí. Então, a gente chama de adaptação do original. Então, ele vai criar um arquivo e vai criar um arquivo lá estrangeiro e falar, você tem que fazer exatamente isso. Então, a gente faz uma reprodução do que já existe. E aí, a gente começa a trabalhar nesse produto, né, nesse Word, agregando valor, né, adaptando ao original, procurando aquela fonte que eles querem. Então, existem aí vários caminhos. E aí a gente desenvolve esse projeto junto com eles, ou a data hoje fala, não, a gente quer uma coisa totalmente diferente, Kátia. Então aí eles pedem que a gente crie uma coisa diferente, a gente quer uma coisa diferente. A gente tem esse projeto aqui, mas a gente não gostou, a gente quer um livro um pouco maior, a gente quer menor, porque aí a gente cria um projeto em cima do que ele diz. Ele fala, eu quero um livro diferente desse, não quero isso, eu quero uma coisa diferente, eu quero mais arejado. Mas não pode passar de tantas páginas. Eles pensam, óbvio, infinitamente no custo, porque o livro não pode ser caro, né? Muitas vezes já tem uma meta, quando eles compram o livro, já tem um público que eles pensam que vai querer ler aquele livro, já tem uma quantidade de páginas que eles sabem que aquele público quer ler, e ele já tem também o preço de capa que eles sabem que aquele público está disposto a pagar.
Então, muitas vezes, a primeira informação que eles têm pra gente é essa, Kátia, olha, esse livro não pode passar, ele tem que ter tantas páginas, ele não pode passar disso. E aí, fecha entre letra, fecha entre Aí a gente linha. tem que começar a fazer um estudo em cima disso. A gente recebe esse arquivo de hoje e a gente começa a prospectar em cima dele, né? Escolher uma fonte que seja econômica, que tenha a ver com o perfil do livro, se é um público feminino, não, se é um público misto. Aí a gente tem todo um estudo de fonte, de tipografia, que vai se enquadrar dentro disso que eles querem. Feito isso, a gente prepara uma parte inicial, que a gente chama, uns 2, 3 capítulos, a folha de rosto, de como, se tiver um sumário, de como dedicatório, umas 15, 30 páginas que a gente prepara para ele ter essa ideia de como o livro vai ficar. E ele vai dizer, poxa, legal, gostei, gostando mais do projeto A, do projeto B, mas dentro do projeto B a gente pode mudar alguma coisa? Aí ele sugere ou não alguma mudança, aí a gente faz esses ajustes e aí ele determina, então vamos manter esse projeto. Aí nisso a gente diagrama o livro todo e manda para ele, e aí o livro segue o fluxo dentro da editora. Aí cada editora tem uma forma de trabalhar diferente. Mas assim, o mercado é um mercado muito difícil, porque embora as pessoas vendam o livro, essa coisa toda, né, os valores agregados aos serviços, eles são relativamente poucos. Então você consegue ter uma boa rentabilidade se você consegue produzir bastante. Qualquer livro que a editora queira produzir, a gente está apto a fazer. Entendeu? Então, assim, pra gente, o fim lá não faz diferença. O que a gente faz é produzir um produto livro. Né? Então as editoras contratam pra gente para fazer qualquer tipo de produto livro. Se ela vai depois oferecer para o governo, se aquele livro vai ser... se o autor vai comprar, se o autor tem... Aí a gente não faz. A gente faz, por exemplo, self-publishing também, que a gente também faz. A gente trabalha muito em função da mídia impressa. E de uns anos para cá, a coisa começou a caminhar também para o digital. Você disse que diria que 10% da demanda atual já seria sob forma de e-book? Não chega a 10%. Não chega a 10%. Lá no escritório não chega a 10%. 5%. Nem nos editores. Os 5% talvez. Entendeu? Porque assim, nesses últimos 5 anos, 5, 6 anos, que é quando a coisa começou, né, a florear, a aparecer, as editoras não entraram de cabeça, né? Todo mundo ficou esperando. Então as coisas foram caminhando, algumas editoras fizeram alguns testes, a gente também foi percebendo como é que o mercado funcionou, a gente de cara não oferecia esse tipo de serviço, até porque as pessoas não sabiam exatamente o que elas queriam de produto final. Então a gente aguardou um pouco até as coisas começarem a se estabelecer, até as editoras também perceberem qual caminho elas iam fazer. E aí de uns 2 anos para cá que a gente começou a oferecer o serviço. Aí a gente fez curso, né, também, toda a equipe, né, fizemos cursos para ver como é que a gente ia adaptar o nosso trabalho digital, como funcionava o digital, como a gente ia oferecer esse serviço, e ficamos aguardando o posicionamento das editoras. E aí, quando elas perceberam que era um caminho sem volta, que elas tinham que realmente ir, elas começaram a procurar a gente para a gente fazer esses livros. Os editores tinham muito medo disso, de começar a passar os livros todos para o digital e daqui a pouco ninguém mais comprar livro. Então esse foi assim, um grande medo, acho que foi a grande demora. Acho que no jornal também, né? A grande demora dessa parte editorial de entrar no digital aconteceu o que aconteceu com a música, né? Porque eles acham que todo mundo percebia no mercado esse receio das pessoas começarem a piratear, né? Eu faço lá, disponibilizo aquilo e as pessoas começam a piratear. O que na verdade acaba acontecendo um pouco mesmo. Se as editoras perceberam que não podem realmente ficar, elas têm que avançar por isso, porque é uma tendência mundial aí nas pesquisas, né? Vocês devem também estar acompanhando. E até porque a gente está o tempo todo conectado, a gente vê como as pessoas hoje em dia se conectam o tempo todo, há uma necessidade de ter o digital. Eu não acredito que o livro, o papel vai acabar, eu não acredito nisso, né? Assim como o nosso serviço, as pessoas, seu trabalho vai acabar. Não vai acabar, porque mesmo que o livro virar o digital, tem que passar por tem que ser produzido, ele tem que ser editorado, tem que ter um projeto, ele tem que ser revisado, ele tem que ser preparado para ser distribuído de uma forma com qualidade, né? Um arquivo qualquer que você escreve e joga na internet, tem que enxergar o livro como um produto. E aí você vê como massificado. Você vê hoje no Facebook, né, que todas as editoras têm página, né, você vê os seguidores, você vê essa coisa dos blogs parceiros. Então isso foi um caminho que a editora encontrou para ela não ficar no limbo e perder, teoricamente, os leitores. Mas você vê que as editoras, elas hoje focam nas mídias sociais assim, muito forte, né? Você vê
eles têm canal no YouTube, né? Tem book trailer, que é uma coisa que está super agora sendo, né? Tá muito usada agora e é muito interessante. Quer dizer, é uma ideia das editoras realmente de entrar nisso, né? De botar o digital junto com o livro. Então isso está sendo disseminado de várias formas. É irreversível. Eles também já chegaram à conclusão de que é irreversível. Embora os números financeiramente para as editoras ainda não seja uma coisa também uau. Mas é irreversível, tem que ter esse caminho. Mas o nome e-book tem que ser dito que é qualquer livro eletrônico que foi formatado para ser lido em formato digital. Exatamente, no formato digital. Porque a gente pode chegar no e-book via um PDF, via um arquivo de Word, via um InDesign. Antes de virar um e-book, ele é um EPUB. Aí sim, o EPUB sim, é um arquivo que foi preparado. Ele vai ser lido no Kindle, ele vai ser lido no Kobo, ele vai ser lido no iPad, ele vai ser lido. Mas como é que eles pensam? Eu não posso lançar logo de cara uma versão econômica. As pessoas vão comprar só a versão econômica. Então, na verdade, primeiro ele quer cobrir o custo que ele tem. Então, esse é o raciocínio. Lança-se o livro, uma estrutura pensada na quantidade de páginas, de exemplares. Depois que eu vender isso aqui, eu paguei meu custo. Aí eu vou pensar nas edições. Se eu vender, se toda a expectativa que eu coloquei dentro do livro a gente alcançar, aí a gente vai pensar nisso. Então, esse é o raciocínio do livro. A gente tem que cobrir toda a expectativa de custo do livro e aí depois a gente vai pensar nas outras opções, entendeu? Quer fazer a versão pocket, quer fazer a versão para Avon, que vende horrores. Você vê que eles também já estão mudando? Você vê hoje muito isso, eles já estão começando a ficar nesse pensamento de fazer livros luxuosos, versões luxuosas do mesmo livro. É isso, é pegar vários públicos e no geral também não sair perdendo tanto. Por causa também do livro digital, que tem esse apelo de ser um pouco mais barato,